Olá, meus irmãos de Boa Esperança, de Jardim Letícia. Alegremos-nos, regozijemo-nos, este é o dia que o Senhor nos deu. Leremos hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, capítulo 4, os 18 primeiros versículos, nos diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então ele disse à mulher: Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: Se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, pois 5 maridos já tiveste, e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Evangelho de Jesus Cristo. Estamos diante de uma linda passagem que mostra o diálogo de Jesus Cristo com mais uma pessoa por quem ele veio morrer, a saber, a mulher samaritana. Gosto dessa dualidade do enviado de Deus. O Jesus 100% homem, que se fez homem, dialogou com os homens, viveu entre os homens, padeceu o padecimento dos homens. O Jesus que nasceu no tempo do rei Herodes. Esse Jesus 100% homem, essa dualidade entre ele e o Jesus 100% Deus. Sim, o filho de Maria é o Cristo da fé. Arrisco a dizer que ele se fez temporariamente homem, e o Verbo se fez homem e habitou entre nós, a fim de que morresse uma morte divinamente perfeita para salvar a mim e para salvar cada um de vocês. A passagem que lemos mostra aqui um diálogo entre Jesus Cristo e essa mulher samaritana. Foi um encontro casual. Ele sai da Judéia com o objetivo de ir para a Galiléia, para fugir de uma intriga entre os religiosos que faziam as purificações com os discípulos de João. E ele sai daquele cenário. E agora é necessário que ele passe por Samaria para chegar a Galiléia. E aí eles encontram essa mulher, e a narrativa vocês sabem. Ele para próximo ao poço, cansado da viagem. Olha só, o 100% homem teve cansaço, o 100% homem teve sede. Enquanto seus discípulos foram à cidade pegar água, ele pede água a essa mulher. E a mulher foi categórica. Como assim? Como sendo você judeu, pede a mim para beber, que sou mulher samaritana? Pronto. Diálogo estabelecido entre Jesus Cristo e esta mulher. E aí a gente aprender coisas interessantes. Sim, sempre aprendemos quando vemos Jesus Cristo dialogando com alguém. Sempre aprendemos porque, guardadas as devidas exceções, ele sempre nos ensina, nos exorta, à medida das nossas pendências, à medida das nossas carências, à medida da manifestação da minha e da sua humanidade caída. O que vamos aprender aqui? Primeiro que vamos aprender aqui é que o Evangelho ele é incompatível com disputa religiosa. Por que eu digo isso? Para isso, precisamos nos reportar lá ao capítulo 3, versículo 25, que nos diz bem assim: Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão,
do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Ou seja, os judeus que faziam o ritual da purificação foram tentar colocar João contra Jesus Cristo, ou Jesus Cristo contra João. Senhor, se dirigiram ele a João, aquele de quem você testemunhou, ele está lá do outro lado batizando, olha, e tem muita gente indo atrás dele. Foi por conta disso que Jesus Cristo, capítulo 4, versículo 1, saiu de cena. Ele falou o seguinte: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Ou seja, Jesus quis dizer o seguinte: ó, não quero entrar nesse embate religioso, não. Eu não quero entrar nessa celeuma, nessa preocupação de quem está batizando mais ou menos. Mais ou batizando menos. Ele sai dali porque o objetivo dele não era esse. Sim, o evangelho ele é incompatível com essa disputa religiosa, com essa querela religiosa. Paulo enfrentou isso também ao escrever a carta aos Coríntios. Ele faz essa correção. Capítulo 1, versículos 14 e 16 da carta aos Coríntios, Paulo fala bem assim: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, a fim de que ninguém diga que foi batizado por mim, em meu nome, porque Deus não me enviou para batizar, e sim para pregar o evangelho. Ou seja, Paulo não estava preocupado, e a igreja estava rachada aqui, né? Paulo estava preocupado de ter seu nome levantado como sendo aquele que batizou mais. Ele estava preocupado com discussão religiosa. Ele estava preocupado em anunciar a fé. Jesus sai desse cenário e vai para a Galiléia exatamente para evitar essa briguinha religiosa, essa preocupação em números, em crescimento numérico. Não, eu vim para evangelizar. O crescimento é consequência. E ele sai desse cenário. O evangelho é incompatível com isso. Um é o que planta, outro é o que colhe. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. O objetivo nosso é tão somente pregar. Uma outra coisa que nós vamos aprender nessa passagem é que o evangelho é incompatível com barreiras. Ele é aberto a pontes para estabelecer diálogos com aquele por quem ele morreu. O evangelho é incompatível com barreiras. Veja o versículo 7 e 9. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então disse a mulher: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pronto, ela estabeleceu barreiras. Ela diz o seguinte: é impossível a gente conversar. Você é judeu e eu sou samaritana. E historicamente, esses dois povos não dialogam. Esses dois povos não conversam. E Jesus ignora essa barreira e ele fala bem assim: se você conhecesse quem fala contigo, o dom de Deus, e quem é que fala contigo, você lhe pediria água e ele te daria água viva. Porque para Jesus, o evangelho é incompatível com barreira. Pelo contrário, o evangelho precisa e deve fazer pontes. Essa foi a fala de Jesus a um grupo de judeus que criam numa religião nacional. Não é isso? Os judeus criam numa religião nacional, numa religião doméstica. E ele falou bem assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Porque o evangelho vai para além da nação. O evangelho não faz barreira. O evangelho vai para além das nações. Mas também o evangelho vai para além da condição social. Foi essa a resposta de Jesus ao enviado de João Batista. Diga a João o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então o evangelho vai para além da nação e o evangelho vai para além do padrão social. O evangelho é o evangelho tanto para o rico, bem como para o pobre. Para o rico, o evangelho tem a seguinte mensagem: rico, você é rico, mas não transforme a riqueza como fim em si mesmo. Faça com que essa riqueza seja transformada em bem para você
e para o seu próximo. Esse mesmo evangelho vai dizer para o pobre: você é pobre, mas você não terá falta do pão de cada dia. Não se sinta menos porque é pobre. Porque o evangelho não veio para deixar ninguém rico. Claro que também o evangelho não veio para deixar ninguém pobre. O evangelho veio para nos salvar para a eternidade. O evangelho não faz barreiras. O evangelho faz ponte. O evangelho vai para além da vida que levamos. Porque o objetivo é fazer com que alcancemos aquele por quem Cristo morreu. Vejam que a fala de Jesus Cristo aos fariseus. Mateus capítulo 21, versículo 31 e 32. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: eles são pecadores, publicanos, e ela é uma meretriz. Mas eu vim dialogar com ela, eu vim conversar com eles. Vocês ouviram a mensagem de João, os legalistas não atentaram. Eles que são rejeitados, publicanos, ela que é rejeitada, uma meretriz, atentou para a voz do Evangelho, é com ela que eu quero dialogar. O Evangelho não levanta barreira. Na realidade, nós não podemos ser inimigos daqueles que muitas vezes rejeitam até a própria fé, daqueles que têm um comportamento desvirtuado da fé que abraçamos. Não. Esses devem ser objeto do nosso amor e da nossa evangelização. Esses devem ser alvo do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho não estabelece barreiras, mas ele faz ponte. Em última análise, irmãos queridos, o que é o Evangelho? Veremos na resposta de Jesus Cristo à própria mulher samaritana. Veja os versículos 10 e 14. Ele vai dizer o seguinte: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Replicou-lhe ela: Senhor, tu não tem como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Ou seja, ele mostrou o que é o Evangelho. O Evangelho é essa água viva. É a água a matar a sede do sedento. O Evangelho é o pão a matar a fome do faminto. O Evangelho é o aprisco aberto para a ovelha perdida. O Evangelho é a casa do Pai a receber o filho que partiu e se perdeu, bem como para restaurar o coração do filho que, não obstante ter ficado, também estava perdido. O Evangelho é esse abraçar de Deus a cada um de nós. Sim, cada um de nós, em certa medida, somos esta ovelha perdida, somos esse sedento, somos esse faminto, somos esse filho que gastou tudo, que resolveu viver a vida à parte do Pai. E somos o filho que também, muitas vezes, não aceita um pai que perdoa aquele que erra, como se nós também não errássemos. O Evangelho, queridos, é essa ação de Deus que nos acolhe. Vejam se não foi essa a reação da mulher. Em certa medida, cada um de nós denuncia as nossas fragilidades. A mulher denunciou essa fragilidade. Veja os versículos 15 e 18. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste. Percebemos a partir do relato dessa dona, que tem uma vida afetiva totalmente desajustada, ela denuncia com a sua própria vida a sua condição de pecadora, assim como cada um de nós também denunciamos, da mesma forma como aquele jovem rico que quando teve que partir os seus bens entre os pobres, ele saiu triste. É a mesma forma daqueles discípulos que queriam saber de Jesus Cristo, quem dentre eles era o maior. Da mesma forma, o João, chamado discípulo do amor, que quis orar a Deus
para que pudesse mandasse fogo do céu para queimar todos os samaritanos. Enfim, cada um de nós, à sua medida, denunciamos com as nossas ações, com as nossas atitudes, a nossa natureza caída. Mas o Cristo veio exatamente para nos restaurar, para nos salvar, nos proporcionando vida eterna. Ou seja, nós não somos salvos porque nós não pecamos. Nós somos salvos porque depositamos aos pés do Senhor as nossas vidas a fim de que Ele mude a nossa condição de perdido para salvo, restabeleça a nossa relação com Deus por meio dele mesmo, a saber, Jesus Cristo, para que a partir daí vivamos uma vida de tal forma a dominar todas essas nossas tendências pecaminosas. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus estabeleceu um diálogo com essa dona e o Evangelho diz, a passagem diz que essa dona creu no Cristo e saiu para a cidade anunciar. Por acaso não é este o Cristo? Este que disse tudo quanto eu tenho vivido? Não é este o Cristo? Que seja assim comigo e contigo. Depois de confrontado pelo Evangelho de Jesus Cristo, salvo por Ele, seduzido por Ele a viver uma vida que o agrade, que saímos aí, por aí, a anunciar essa fé, a anunciar o Cristo que nos salva para a vida eterna, que nos humaniza e que nos faz amigos uns dos outros, porque o Evangelho é isso. Nos tornamos amigos de Deus e somos exortados a sermos amigos uns dos outros. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Amém.